Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 18 de junho de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1. Sugestão para a prece. Prece de amor ao próximo. Tema para reflexão. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Emmanuel Fonte Viva. Bondoso Jesus, nós queremos nesse momento colocar em tuas mãos todos aqueles que convivem conosco, a começar pela nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos filhos, nossos avós, nossos netos, nossos sobrinhos, cunhados, todos aqueles que convivem conosco no trabalho, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, os conhecidos que encontramos pela rua e também as pessoas que não são muito estranhas a nós, mas que nutrem no seu coração, na sua mente, sentimentos de raiva, de ódio, de inveja, de ciúme. Que esses irmãos possam receber também as vibrações de amor. Que consigamos juntos, Jesus, trabalhar a fraternidade, trabalhar a solidariedade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós estamos implantando em nossa casa um novo projeto, projeto de Jiu-Jitsu, que é o projeto Pingo de Gente, para as crianças de 7 a 10 anos. E nós estamos precisando de doações para a aquisição das roupas, para a aquisição de tatame, de outros utensílios necessários para essa arte marcial. E nós estamos precisando da sua ajuda. Caso você consiga nos auxiliar, seja com o valor que o seu bom coração puder. Aqui nós temos a chave Pix das obras sociais, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Pai Nosso. Este livro foi psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Meimei. Nós estamos estudando a oração do Pai Nosso, frase a frase. E nós estamos estudando, no capítulo 3, a frase: Venha a nós o teu reino. Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. O título da terceira parte, Algo Mais. Um crente sincero na bondade do céu, desejando aprender como elaborar na construção do reino de Deus, pediu certo dia ao Senhor a graça de compreender os propósitos divinos e saiu para o campo. De início, encontrou com o vento que cantava e o vento lhe disse: Deus mandou que eu ajudasse as sementeiras e varresse os caminhos, mas eu gosto também de cantar, embalando os doentes e as criancinhas.
Em seguida, o devoto surpreendeu uma flor que inundava o ar de perfume e a flor lhe contou: Minha missão é preparar o fruto. Entretanto, produzo também o aroma que perfuma até mesmo os lugares mais impuros. Logo após, o homem estacou ao pé da grande árvore, que protegia um poço d'água cheio de rãs, e a árvore lhe falou: Confiou-me o Senhor a tarefa de auxiliar o homem. Contudo, creio que devo amparar igualmente as fontes, os pássaros e os animais. O visitante fixou os feios batráquios e fez um gesto de repulsa, mas a árvore continuou. Estas rãs são boas amigas. Hoje posso ajudá-las, mas depois serei ajudada por elas, na defesa de minhas próprias raízes, contra os vermes da destruição e da morte. O devoto compreendeu o ensinamento e seguiu adiante, atingindo uma grande cerâmica. Acariciou o barro que estava sobre a mesa e o barro lhe disse: Meu trabalho é o de garantir o solo firme, mas obedeço ao oleiro e procuro ajudar na residência do homem, dando forma a tijolos, telhas e vasos. Então o devoto regressou ao lar e compreendeu que, para servir na edificação do reino de Deus, é preciso ajudar aos outros sempre mais e realizar cada dia algo mais do que seja justo fazer. Meus amigos, que lapada aí, né, da natureza, cada um com seu compromisso, com a sua alegria de fazer mais e mais, né? A gente vendo o vento, né? Aí eu quero cantar. Quando a gente está no centro espírita, como a parte fica um pouquinho mais alta, que passa um pouco o vento mais forte, a gente escuta o vento assoviando, né? E é gostoso de ouvir. E todo dia, cada um de nós tem um compromisso a exercer na vida, como as pessoas também colocam na economia da vida, na economia do mundo. Ninguém, ninguém, mesmo as pessoas que são acamadas, elas estão isentas na interferência de suas ações na economia do mundo, na economia da vida, porque tudo em a natureza auxilia para que todos tenham vida e tenham um pouquinho mais de vida. Então, a grande pergunta que fica para nós: o que que eu, José, estou fazendo além do que eu faço constantemente? Qual que é esse algo a mais que eu e cada um de nós, aqueles que nos assistem, o que eu estou fazendo a mais? Então, essa é a grande pergunta, porque nós não podemos ficar só na mesma questão que nós já estamos acostumados a fazer. Aí eu nasci para ser um pé de manga, então eu só vou dar manga. Mas eu não vou cuidar do que está ao meu lado, os outros animais que vêm comer, os próprios seres humanos. Aí eu vou atacar os outros que estão ali, mas eu sou protegido também pelos outros. Veja a sintonia da árvore na historinha com as rãs. Então a gente vê que todos nós vamos precisar de alguém para nos auxiliar
E nós também temos que nos programar e nos preparar para o algo a mais que nós vamos conseguir dar de nós mesmos. Então é importante isso. E aqui chamar a atenção, não sei se os amigos têm percebido, na oração do Pai Nosso, às vezes por a gente ler a oração ou ter decorado a oração do Pai Nosso, a gente às vezes faz a oração sem pensar, sem meditar as palavras, né? E novamente aqui, nós estamos vendo que nós só vamos conseguir desenvolver o reino de Deus em nós quando nós desenvolvermos a bondade. Então, a bondade é um dos caminhos que vão nos conduzir a Deus. Por isso que é importante nós percebermos. Na mensagem de ontem, na anterior, nós fomos percebendo isso. Para que o reino de Deus possa acontecer em nós, nós temos que desenvolver a bondade. E a bondade aqui não é só para a nossa família. A bondade é algo natural que a gente faz para todo mundo. Sejam pessoas que vivem em condições de rua, sejam as pessoas que pensam diferente, de partidos diferentes, de grupos religiosos diferentes. Então, é ser bom para todos, não é ser bom para o meu grupo, para a minha família. Não, a bondade, ela perpassa todos os lugares. Ser bom com as plantas, ser bom com os animais. Então, tudo isso vai desenvolvendo a bondade em nós. E aí sim nós vamos desenvolver o reino de Deus. E é esse algo a mais, é esse algo a mais que nós devemos desenvolver no nosso dia a dia. Eu lembrei aqui que às vezes a gente vê, parece, parece não, é um ato de crueldade. Às vezes a cachorrinha entra no cio, aí a pessoa, de vez de deixar a cachorrinha no seu quintal, o que que ela faz? Ela solta a cachorrinha na rua. E aí anda aquela cachorrinha com 10, 15 cães de todo tipo, de todo tamanho, e provocando aí um desajuste tão grande, violentando essa cachorrinha, provocando barulho, intrigas, brigas entre vizinhos. Então, como que eu vou estar sendo bom se eu não tenho cuidado com as coisas que estão comigo, né? Quando você vai mudar de lugar, por exemplo, e aí você tem filhos, e nesse lugar fala que não aceita criança. Aí você fala, mas eu gostei desse lugar, eu vou ficar nesse lugar. E aí você tem que optar. Para você ficar nesse lugar, você não pode ter seus filhos. Você teria coragem de ir morar num lugar e ter que abandonar suas crianças? E tem lugares que não aceitam animais. Mas aí eu quero aquele lugar. Meus animais que se danem. Então, meus amigos, aí não está desenvolvendo bondade. Nós estamos sendo hipócritas, né? Porque ao abandonarmos os nossos bichos, porque no lugar para onde eu vou não pode ter bicho, eu estou sendo um hipócrita, falando que sou bom, mas não sou bom, abandonando meus bichos, né? Então é importante a gente perceber que é nas pequeninas coisas, o próprio Cristo já disse, são nas pequenas coisas que nós vamos mostrando as grandes coisas da nossa vida. Então, se nós somos cruéis no abandono de um cachorrinho, de um gatinho, nós podemos ser cruéis com coisas maiores, severas, né? Se eu começo a roubar do meu coleguinha um lápis, uma caneta, uma borracha, um trocadinho que às vezes ele levou para o lanchinho, para comprar uma balinha no mercado, na hora que ele volta, e eu chego em casa com aquilo e meu pai e minha mãe nem me corrigem, porque quando eu saí de casa eu não estava com aquilo na minha bolsa. E aí? Nós vamos passando a mão nos pequenos roubos. Ah, não tem importância. Ele achou na rua, acredita que ele achou na rua. Às vezes não achou.
Às vezes ele fala que o coleguinha que deu e o coleguinha às vezes nem podia dar, porque pode ser um presentinho, um carrinho, um brinquedinho que custou muito dinheiro e a criança não podia dar aquele brinquedo. Mas a gente vai deixando passar, e aí nós vamos vendo daqui a pouco esse adolescente chega na adolescência, começa a ter furtos maiores, chega na juventude, chega na vida adulta, vira aí um criminoso. Por quê? Com a minha anuência desde pequenininho. Aí nós temos a cara de pau de falar assim, onde foi que eu errei, né? E a gente errou todas as vezes que nós fomos coniventes com o erro dos nossos filhos. Que nós não quisemos corrigir os nossos filhos. Então, meus amigos, para desenvolver o reino de Deus em nós, nós temos que fazer o algo a mais. E esse algo a mais é desenvolver aquilo que nós já nascemos com ela no nosso coração, que é a bondade. Ser bom não vai tirar pedaço de ninguém. Para que nós consigamos ser bons com as pessoas, seja com o atendente, seja com a zeladora ou auxiliar de serviços gerais que está ali suado naquele sol quente, e eu ser bom, dar um bom dia, né? Se eu tenho condição de, naquele instante, dar um copo d'água para diminuir a tensão que aquela pessoa está passando. Então, é nesses pequenos atos que a gente também vai construindo em torno de nós o amor, a fraternidade, a alegria, a paz. E vamos avançando todos os dias. Vamos orar? Graças a Deus, amado Mestre Jesus, envolva-nos com teu amor, que nós consigamos deixar de ser hipócritas, falsos cristãos, falsos seguidores e pregadores do teu evangelho, para deixar o Evangelho calar fundo em nosso mundo íntimo, modificando os nossos pensamentos, modificando as nossas atitudes, desenvolvendo a bondade, desenvolvendo o amor, desenvolvendo a fraternidade para com todos. Fortalece, Jesus, a nossa fé, fortalece a esperança, fortalece o amor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.